Bom, o assunto de hoje é sobre as características do movimento negro. Bom, a principal da característica do movimento é o fim do preconceito, acabar com o racismo, com a discriminação. Dentro delas tem várias vertentes, como o combate do racismo, a luta pelos direitos LGBT, tolerância religiosa, a luta com o feminismo. Para isso, teve que existir várias medidas. Uma delas que já foi imposta aqui no Brasil foi cotas. As cotas hoje em dia para negros e para indivíduos que têm uma baixa renda, que geralmente seus pais são negros ou miscigenados. Bom, essa luta é realmente contra o fim do preconceito e ela está bem longe de acabar. Hoje, no Brasil, o movimento negro tem as suas raízes na própria resistência à escravidão, que é manifestada através de rebeliões, greves de fome e várias manifestações. Os objetivos do movimento negro, de modo geral, é a procura da diminuição da violência contra negros. Eles procuram também ter o fim do racismo e também ter uma inserção ou um maior número de negros em faculdades, ou em espaços públicos, em trabalhos públicos, que eles dizem que ainda são uma minoria nesses locais. E com isso eles procuram trabalhar as chamadas políticas de cotas raciais, esse é o nome que eles dão. Mas o movimento negro também não procura somente os seus direitos, eles também procuram se envolver com outros movimentos e também se envolver em áreas como na política, saúde, segurança e na educação. Martin Luther King foi um grande líder pacifista do movimento negro que nasceu em 1929 na Geórgia, nos Estados Unidos. Como ele era filho e neto de pastores, ele se formou em teologia e teve uma educação muito rígida. Ao longo de sua vida, ele criou vários projetos, ele liderou passeatas, protestos, organizou boicotes e até criou entidades formadas por pessoas negras para lutar pacificamente por seus direitos. Um de seus protestos maiores e mais famosos foi a Marcha para Washington, onde milhares de pessoas se reuniram para marchar contra a separação entre brancos e negros, a segregação racial. Nessa marcha, que aconteceu em 1963, ele fez um de seus discursos mais famosos, o do Eu Tenho um Sonho. Em 1964, no ano seguinte, ele recebeu o Prêmio Nobel da Paz. Em 1968, ele foi assassinado com um tiro na cabeça. Bom, eu vou falar sobre Malcolm Little, ou Malcolm X, como ele era conhecido. Bom, ele foi um ativista afro-americano que defendia o direito das comunidades afro-americanas nos Estados Unidos. Ele atuou nas décadas de 1950 e 1960. Ele ficou conhecido por fazer parte de um grupo de orientação religiosa islâmica chamado a Nação do Islã, e Malcolm ficou muito conhecido por causa do seu discurso, que pode ser considerado um pouco radical. Ele dizia que para conseguir melhorias nas vidas dos negros, qualquer método seria necessário, até mesmo a violência. Por causa disso, ele recebeu muitas críticas, principalmente de pessoas que acreditavam em métodos que não utilizavam violência, como Martin Luther King. Mesmo recebendo muitas críticas, muitas pessoas o apoiavam, o que fez com que também a organização que ele participava, a Nação do Islã, crescesse muito. E tudo isso fez com que Malcolm fosse um dos maiores nomes na luta pelos direitos das comunidades afro-americanas dos Estados Unidos. Fiquei com a parte que falou sobre o legado do movimento negro naquela geração. E eu acho que, indiscutivelmente, todos os movimentos de contracultura deixaram voz e poder para aquela geração. E o direito de saber que eles podiam ir atrás dessas duas ferramentas. A ascensão de grupos políticos como os Panteras Negras comprovam o legado do movimento negro. E como nós ainda vivemos em uma situação, obviamente, 1000 vezes melhor do que a situação que a minha avó, por exemplo, viveu,
mas mesmo assim a luta ainda continua. Então o Gabriel vai demonstrar pra gente o que nós podemos fazer para contribuir para a luta. Precisamos de usar a rede social, fazer campanha contra qualquer preconceito, explicando que todos são igual.